História. Napoleão no poder. Império Napoleônico. Você conhece o Monumento da Fotografia? Ele é um dos principais pontos turísticos da capital francesa e é considerado um símbolo nacional da França. Sua construção foi ordenada por Napoleão Bonaparte em 1806, em comemoração às vitórias do exército francês sob o seu comando. Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte ao poder. Ele nasceu na ilha de Córcega, filho da pequena nobreza local. Enviado a Paris, formou-se como segundo tenente na escola militar em 1785 e passou a servir no regime de artilharia. No ano de 1789, o tenente Napoleão foi designado para reprimir uma revolta. Por todo o país, camponeses rebelados invadiam castelos, queimavam documentos, saqueavam igrejas e declaravam abolidos os privilégios feudais. Napoleão ainda era um fiel soldado do rei e obediente à hierarquia, mas acabou se rendendo à revolução. Surge um ídolo. Em 1791, ingressou no Clube dos Jacobinos e logo foi nomeado para combater os ingleses em Toulon, derrotando-os, o que levou a ser promovido. Tornou-se um ídolo popular graças a vitórias consecutivas. Entre 1796 e 1797, realizou a campanha da Itália, obtendo muitas vantagens territoriais para a França e obrigando a Áustria a reconhecer a própria derrota. Em seguida, Napoleão passou para a ofensiva contra a Inglaterra e atacou o Egito, que na época era um ponto comercial estratégico entre Inglaterra e Índia. Embora tivesse obtido sucesso nas batalhas terrestres, a França foi derrotada na Batalha Naval de Aboukir, no Egito, pela marinha inglesa. Ao Egito chegaram rumores de que o diretório enfrentava sérias dificuldades internas e ameaças externas. Napoleão voltou à França, onde, apoiado pelo exército e pelos girondinos, alta burguesia, assumiu o poder por meio de um golpe de Estado conhecido como Golpe do 18 Brumário. Golpe do 18 Brumário. A denominação do golpe dado por Napoleão tem origem no calendário revolucionário. Utilizando-o como referência, a data que Napoleão assume o poder era denominada 18 Brumário, equivalente ao dia 9 de novembro de 1799. Do consulado ao império. Com o golpe do 18 Brumário, instalou-se o consulado, um governo composto por 3 cônsules. Como primeiro cônsul, Napoleão recebeu amplos poderes e, nesse contexto, nomeava funcionários e comandava o exército. Além disso, proibiu as greves, perseguiu os jacobinos, controlou a imprensa e reatou relações com a Igreja Católica. Como medidas para conter e equilibrar a crise econômica e financeira, criou o Banco da França em 1800, controlando o processo inflacionário e estimulou o desenvolvimento econômico, fortalecendo o comércio e a indústria.
Promoveu ainda intervenções na área educacional, alterando o conteúdo de algumas disciplinas e reorganizando o sistema educacional como um todo. Código Civil. Em 1802, tornou-se cônsul vitalício, após consulta ao povo por meio de um plebiscito. Foi responsável pela criação de um importante Código Civil, conhecido como Código Napoleônico, editado em 1804. Esse código consolidou os interesses da burguesia francesa, garantindo princípios revolucionários de igualdade perante a lei, a abolição dos privilégios feudais e a inviolabilidade da propriedade. Contudo, do ponto de vista político e econômico, o povo foi mantido afastado das esferas de influência. Código Civil Napoleônico. O Código Civil Napoleônico influenciou a elaboração de outros códigos que o sucederam, não somente na França, mas também em outros países da Europa e outros continentes, como México, Peru, Canadá e Chile. No Brasil, não foi diferente. O Código Civil de 1916 foi fortemente influenciado pelo Código Francês de 1804. O direito de propriedade e a formalização do casamento civil são exemplos. Podemos afirmar, inclusive, que, mesmo com algumas mudanças e o desenvolvimento de ideias decorrentes do passar do tempo, o nosso atual Código Civil, instituído em 2002, possui disposições que têm origem no Código Napoleônico. Política externa. Enquanto restaurava a estabilidade política interna, Napoleão adotou uma política expansionista. Suas principais inimigas eram Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia. Primeira coligação. Ainda durante a Revolução Francesa, em 1792, formou-se a primeira coligação contra a França, por iniciativa da Áustria e da Prússia, em 1797. A coligação foi desfeita com grandes vantagens para a França, especialmente em razão da resistência das tropas francesas comandadas por Napoleão. Segunda coligação. A segunda coligação contra a França, liderada por Inglaterra, Rússia e Áustria, eclodiu no final de 1798 e estendeu-se até 1802, quando Napoleão já governava a França. O Tratado de Amiens, que encerrou a segunda coligação, trouxe temporariamente paz para os dois grandes rivais, França e Inglaterra. Terceira coligação. Entretanto, a Inglaterra representava a maior ameaça às pretensões napoleônicas, visto que era a maior potência marítimo-comercial da época. Em 1803, os ingleses formaram a terceira coligação com austríacos e russos contra os franceses. Em 1805, com Napoleão já investindo do cargo de imperador, Inglaterra e França enfrentaram-se na Batalha Naval de Trafalgar, na qual a França foi derrotada. A quarta coligação, de 1806 a 1807. Formou-se posteriormente a quarta coligação, envolvendo a Inglaterra, Rússia e Prússia contra a França. A Prússia foi derrotada em 1806, tendo as tropas francesas ocupado Berlim.
Ali, Napoleão, que ainda não havia conseguido derrotar militarmente a Inglaterra, determinou o bloqueio continental, estabelecendo a proibição de comércio entre os países europeus e a Inglaterra. Tratado de Fontainebleau. Quando Napoleão determinou o bloqueio continental, a situação de Portugal era extremamente delicada. De um lado, a pressão napoleônica para adesão ao bloqueio, e de outro, a pressão inglesa para que os portugueses não aderissem a ele. Se Portugal atendesse à pressão francesa, a Inglaterra exigiria o pagamento da dívida externa, acumulada com o Tratado de Manteum. E se Portugal atendesse à pressão inglesa, a França poderia invadir o país. Em outubro de 1807, frente à indecisão do governo português, Napoleão assinou o Tratado de Fontainebleau com o governo da Espanha, buscando garantir a passagem das tropas francesas pelo território espanhol, a fim de alcançar Portugal. Em troca, a Espanha ficaria com parte das terras portuguesas, assim que fossem ocupadas. Tropas francesas marcham em direção a Portugal. Diante dessa situação, D. João, com apoio inglês, decidiu transferir-se, juntamente com sua corte, para o Brasil, ficando a Inglaterra encarregada da defesa do seu país. Assim, mais de 15 mil pessoas, móveis, documentos, bagagem e até mesmo uma tipografia foram carregadas para dentro dos navios com destino ao Brasil. Em curto período de tempo, as tropas napoleônicas chegaram a Lisboa. Napoleão atingiu o auge de seu império. Após conquistar Portugal, Napoleão não cumpriu o Tratado de Fontainebleau e enviou mais tropas para o território espanhol, evidenciando seu interesse em controlar toda a Península Ibérica. No domínio da Espanha, foi delegado ao irmão de Napoleão, José I. Entretanto, os povos espanhol e português, apoiados pela Inglaterra, continuaram a combater o governo napoleônico, que teve seu exército desgastado, estimulando outras potências à reação. Em 1812, Napoleão atingiu o auge do seu império. Praticamente toda a Europa se curvava perante seus exércitos. França avançou rumo ao território russo. Em 1812, a Rússia rompeu o bloqueio continental, reatando as relações comerciais com a Inglaterra. Esse fato foi provocado porque a França não conseguia absorver a produção agrícola dos países sobre seu domínio, assim como não conseguia atender às necessidades por produtos industrializados daqueles mesmos países. Assim, a produção agrícola que não era vendida trazia enormes prejuízos aos proprietários rurais. Para obrigar a Rússia a permanecer no bloqueio continental, Napoleão deu início a um conflito contra a Rússia. Com um enorme exército, a França avançou rumo ao território russo, atravessando a Europa e chegando sem grande resistência às portas de Moscou. A tática russa. A tática russa era deixar as tropas napoleônicas penetrarem no interior do país, abandonando campos e cidades. Mas, antes disso, os russos queimavam tudo que não podiam carregar, impedindo que o exército inimigo conseguisse se abastecer ou se proteger do clima, que, na Rússia, é caracterizado por um frio severo.
Ao chegar à cidade de Moscou, Napoleão encontrou-a em chamas, sem alimentos, sem acomodações de inverno. Suas tropas, além do limite das forças, cansadas e famintas, não tiveram outra alternativa senão deixar a cidade e acampar nos redores. Em outubro de 1812, Napoleão abandonou Moscou sem comida para os soldados, sem feno para os cavalos e com o exército russo aproximando-se. Mais de 500.000 de soldados franceses deixaram Moscou na espera de encontrar alimento no caminho de volta. Exílio na ilha de Elba, em 1814. Além das dificuldades já mencionadas, havia guerrilheiros russos nos quais, conhecendo o território, armavam emboscadas. Entre batalhas, frio e fome, cerca de 400.000 integrantes do exército francês tinham morrido. Completamente esgotado, Napoleão e o que sobrou do seu exército ainda enfrentaram as tropas da Prússia, Inglaterra, Rússia e Áustria. Em Leipzig, em 1813, Napoleão foi derrotado e, em vão, tentou abdicar do trono em favor de seu filho. Foi, por fim, enviado ao exílio na ilha de Elba em 1814. Governo dos 100 Dias. Com a saída de Napoleão, a dinastia dos Bourbons foi restaurada, assumindo o trono Luís XVIII, irmão de Luís XVI. Instalado em Elba, Napoleão iniciou os preparativos para o seu retorno. Na França, Luís XVIII via-se diante de uma guerra civil, ao tentar restabelecer a monarquia absolutista, enquanto a nobreza exigia a restituição de todos os bens e privilégios tomados pela Revolução. Nos campos e nas cidades, a população exigia a manutenção dos direitos mínimos conquistado em 1789. Em março de 1815, Napoleão desembarcou em Cannes e retomou o poder em Paris. Foi chamado o Governo de 100 Dias. Rapidamente, as potências estrangeiras organizaram-se para combatê-lo. Batalha de Waterloo. Após a chamada Batalha de Waterloo, definitivamente derrotado, Napoleão tentou abdicar novamente em favor de seu filho, mas em vão. Foi exilado na ilha do Atlântico Sul, ilha de Santa Helena, vindo a falecer em 5 de maio de 1821. E aqui o túmulo de Napoleão Bonaparte. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.